Olá, pessoal. Meu nome é Maiara Assis e sou advogada da BMS Advocacia. E vim falar um pouquinho hoje com vocês a respeito da revisão da vida toda. Muito tem se falado sobre revisão da vida toda, né? O que é revisão da vida toda? Quem tem direito à revisão da vida toda? Né? Nós vimos aí passar na televisão que o STF, né, garantiu aos aposentados o direito à revisão da vida toda. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos falar mais especificamente de uma classe aí de trabalhadores, né, que muito tem se questionado se tem ou não direito à revisão da vida toda. E a pergunta é, pessoal, professora aposentada tem direito à revisão da vida toda? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, para a gente verificar se a professora tem ou não direito à revisão da vida toda, a gente se pergunta primeiro, né? O que é essa tão falada revisão da vida toda? Pessoal, revisão da vida toda nada mais é do que o direito do aposentado incluir no cálculo de sua aposentadoria as contribuições anteriores a julho de 1994. O que acontece? Atualmente, né, e há muito tempo, o INSS vem elaborando os cálculos de aposentadoria sem considerar, na média, as contribuições anteriores a julho de 94. E o que o STF garantiu aos segurados do INSS foi o direito de incluir no cálculo da sua aposentadoria as contribuições anteriores a julho de 94. Então, como saber se a professora tem direito à revisão da vida toda? Precisa ser feito primeiro a análise dos requisitos legais. Essa professora recebeu o valor do primeiro benefício aí da aposentadoria num prazo máximo de 10 anos? Se recebeu, cumpriu um dos requisitos. Segundo, essa professora tem contribuições anteriores a julho de 94? Se tem, também possa ser que essa professora tenha direito à revisão da vida toda. Outra análise assim interessante de ser feita. Essas contribuições anteriores a julho de 94 foram contribuições em valores consideráveis que vão influenciar na média da aposentadoria? Essa também é uma análise importante a ser feita. Analisado esses requisitos, né, a gente se pergunta, qual professora não tem direito à revisão da vida toda? Então, não vai ter direito à revisão para a vida toda. A professora que não contribuiu antes de julho de 94, a professora que recebeu o valor do primeiro, benefício da aposentadoria em um prazo superior a 10 anos, que neste caso aí operou-se os efeitos, da decadência, e também a professora que se aposentou em data posterior a 13 de novembro de 2019. Essa data foi a data da grande reforma previdenciária que foi feita através da emenda constitucional 103, e a partir de então, quem se aposentou a partir de 13 de novembro de 2019 também não tem direito a essa revisão da vida toda. E aí, cumpridos os requisitos, fica a pergunta, A revisão da vida toda sempre vai ser mais vantajosa para a professora? E a resposta é não, Não por quê, pessoal? Porque primeiro a gente precisa elaborar os cálculos para verificar se realmente essa revisão vai trazer vantagem pecuniária para essa professora. Por quê? Se essa professora não ganhava valores consideráveis antes de 94, é possível que incluir essas contribuições na sua média, faça diminuir e não aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, assim, precisa ser feita essa análise. As contribuições anteriores a 94 são de valores consideráveis?
Outra análise que tem que ser feita, depois de 94, houve muitas contribuições ou poucas contribuições? Se essa professora ficou uns 20 anos sem contribuir e lá em 94 ela tinha contribuições de valores consideráveis, então todas essas análises têm que ser feitas para a gente verificar a vantajosidade dessa revisão da vida toda na vida dessa professora, né? Então, o alerta sempre vai ser mais vantajosa quando a gente tiver contribuições anteriores a julho de 94 de valores consideráveis, ou no caso de que as contribuições posteriores a 94 sejam poucas ou de valores inferiores, ou que essa professora tenha ficado muito tempo sem contribuir, certo? Nestes casos, elaborado o cálculo através de um profissional na área de cálculo previdenciário, será possível verificar se realmente compensa a revisão da vida toda para essa professora. Feita a análise da vantajosidade ou não da revisão da vida toda para essa professora, nós passamos para a documentação necessária para o processo da revisão da vida toda, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa das carteiras de trabalho, né, desse profissional. Nós precisamos analisar o CNIS, né, que é o extrato de contribuições, o processo administrativo de aposentadoria e a carta de concessão dessa aposentadoria para a gente, né, verificar aí se operou-se ou não esse prazo de decadência de 10 anos. Esses documentos, né, o processo administrativo, a carta de concessão, o extrato de contribuições, né, o CNIS, todos esses documentos, eles são de fácil acesso através do aplicativo do Meu INSS. Certo? O segurado, né, a professora aposentada, pode baixar o aplicativo do Meu INSS no seu celular ou acessar o site do Meu INSS pelo seu computador e através da sua senha gov.br ter acesso a essa documentação. Além disso, né, nós precisamos aí dos documentos de identificação, né, dessa segurada, RG, CPF e de um comprovante de residência. Então, com esses documentos na mão e elaborado o cálculo, né, verificada a vantajosidade, é possível sim melhorar o valor da aposentadoria dessa professora. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, é só vocês curtirem, compartilhar, isso é muito importante para o nosso trabalho, tá? Até a próxima!